Olá, olá, flores e talos. Sejam bem-vindos a mais uma live, mais uma aula. A aula de ontem foi sobre saúde intestinal e hoje o tema da aula de hoje chama-se saúde espiritual. Sou Luciene, enfermeira, educadora, terapeuta e mentora de qualidade de vida. E hoje eu fiz uma proposta que tenhamos 4 módulos. Saúde espiritual, a chave. Não são as circunstâncias, o subtítulo A Gratidão, equilíbrio, tudo vem de nós, eu faço acontecer. E o poder está em nossas mãos. E aí, então, eu gostaria de agradecer a Cida Aparecida, que está aqui comigo, e dizer também para o Milton, obrigada, Milton, por estar comigo, e voltar aqui a questão de que sem reflexão a gente não consegue dar início à fala. E a reflexão de hoje, eu separei o título O Presente. Então imagine que ao acordar, você olhe para o lado da sua cama e você visualize um pacote com laços vermelhos, bem feito, e você olha aquele embrulho e diz: poxa, que legal, alguém se lembrou de mim. Acontece que quando você vai abrir, uma surpresa. Ao invés de ter algo que te agrade, tem ali então uma conta de luz do seu cunhado. E você olha aquilo e fala: que é isso, hein? Eu pensando que ele queria me agradar e ele faz essa pegadinha do malandro. Acontece que no outro dia, novamente, tem um pacote de presente do lado da sua cama. E você, decepcionado pelo primeiro dia, deixa o pacote ali, vai fazer suas atividades, nem se importa com o que tem. Mas lá para meio-dia você volta, então, e lembra de conferir o que será que tem naquele pacote. Dessa vez, você se surpreende porque da primeira vez tinha a conta do seu cunhado, mas agora tem um bilhete dele agradecendo porque você sempre tem sido a mão que estende a ele um socorro presente. E você se emociona. Mas poderia ser também um presente especial que ele deixou para agradecer, justamente porque você está sempre ali solícito a ele. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta. Hoje é futuro ou hoje é passado? Hoje, na verdade, é presente. Então, todos os dias, Deus nos dá um dia inteirinho de presente para vivermos da melhor forma. Então, eu gostaria de que esta noite, com este tema, ou um outro dia que você venha a ouvir esta aula, você sinta-se presenteado, porque é um tema que precisamos, então, discutir sobre a saúde espiritual. Mesmo porque, para se ter saúde integral, nós temos que entender que o ser humano, ele é feito de diversos seres. O que significa isso? Nós somos o ser biológico, nós somos o ser social, nós somos o ser mental e nós somos o ser espiritual. E é o ser espiritual que integra os demais seres que habitam no nosso corpo. Então, o ser social, que é a boa convivência com as pessoas, o ser biológico, que é um organismo funcionando da forma adequada, o ser mental, que faz parte de todos os processos de cognição, memória, aprendizagem, comportamento, essas 3 formas de ser do ser humano, elas são integradas pela questão do ser espiritual. E quando falamos de ser espiritual, não necessariamente é religiosidade, mas é paz de espírito, é a centralidade em saber que tudo passa. Inclusive, há um vídeo que eu assisti há um tempo atrás, que uma cuidadora, ela ficava extremamente intrigada como que o rapaz que ela tomava conta, tão jovem, com um câncer que não tinha cura, ele estava em situação paliativa. O que é isso? Apenas a questão da qualidade de vida e conforto. Ele era tão animado, ele era tão vigoroso, e mesmo o corpo físico dele estando frágil, ele tinha uma expectativa boa da vida. E ela então um dia perguntou a ele como que ele conseguia ser assim, uma pessoa que passava tanto ânimo para as demais. E ele falou que ele aprendeu uma coisa com o pai dele: a vida tem apenas 2 páginas. Numa página está escrito para os dias bons, os dias alegres, os dias de conquista. E está escrito assim: vai passar.
Na segunda página, é aquela página do dia que a gente sofre um embate, que vem uma tristeza, um desconforto físico ou um desconforto em relação aos nossos relacionamentos. Mas nesta página também está escrito, vai passar. E aí então essa moça entendeu que queira ser dos dias bons ou nos dias maus, tudo irá passar, mas nós precisamos viver o presente. E com isso então, eu queria dizer para vocês, nós acabamos sempre mudando o ponto de partida. O ponto de partida deve ser hoje. Assim como eu comecei falando para vocês sobre o presente, que Deus nos dá um dia inteirinho para vivermos todos os dias, o presente também é estar aqui e agora com toda a nossa atenção. A atenção plena é viver cada momento com satisfação, às vezes nem tão satisfeito assim, mas mantendo o foco. Então eu quero que vocês deem uma olhada na imagem. Tem um homem caminhando, um cachorro caminhando e tem uma bela paisagem. O cachorro vê apenas aquilo que está à frente dele, que é o momento presente. Mas este homem tem a sua mente toda conturbada com situações do dia a dia, coisas que ele pode ou não controlar. Então nós precisamos partir do princípio que temos que viver o presente. A gente vai lá no passado apenas para olhar o que deu certo. Porque o passado é um retrovisor daquele que tem aquela lente ampliada. Tem alguns carros que o retrovisor, na maioria deles, ele tem uma imagem aumentada. Assim somos nós com o nosso passado. A gente vai lá atrás, a gente inventa, a gente aumenta, a gente melhora. E isso nos faz estar presos com o passado e isso pode perturbar fortemente o nosso espírito. Por que pode perturbar fortemente o nosso espírito? Porque muitas vezes nós cometemos coisas que hoje nós não aprovamos e a gente fica preso a essas condições. Acontece que nós temos que ser mais amáveis, mais amorosos com o nosso passado. Se cometemos erros, se fizemos escolhas inadequadas, se não cuidamos da nossa saúde da forma que a gente deveria, provavelmente é porque não tínhamos ferramentas, as ferramentas que nós temos hoje. Hoje, com o amadurecimento, com certeza não cometeríamos mais os mesmos erros. Mas a gente é muito cruel com o nosso passado. E muitas vezes, não só cruel, nós ficamos presos ao nosso passado, o passado de erros. E não entendemos que o passado serve apenas para modelar, ou seja, para pegar algo que deu certo e repetir agora com melhorias. Então, quando nós olhamos o nosso passado para nos prender, para nos amarrar, ou para nos fazer de coitadinhos, ou para nos fazer de vítima, isso também traz uma perturbação do espírito. E aí a nossa saúde espiritual, como eu falei que não é uma saúde em si religiosa, mas é aquela questão da centralidade, do aceite, fica prejudicado. Mas temos também uma possibilidade. Já que nós podemos ter lembranças do nosso passado, que nem sempre é da forma adequada, porque a gente coloca uma lente de aumento, vamos fazer lembranças do futuro? Sim, é possível fazer lembranças do futuro. Vamos inventar, vamos aumentar, vamos melhorar com a certeza absoluta que se a nossa vida até hoje, até esse ponto que nós estamos, ela superou situações que aconteceram até mesmo no momento que fomos gerados, superou circunstâncias no momento que nascemos, superou circunstâncias da nossa infância e adolescência até chegar à vida adulta, por que não nosso futuro não vai ser cada vez melhor? O meu esposo, ele tem uma história em si, de quando ele foi gerado, que não houve uma situação ali de amor entre o pai e a mãe. E aquilo ali poderia, no dia que ele descobrir, trazer a ele revolta, porque o pai dele usou de um abuso de autoridade sobre a mãe. E aí você pensa assim, o que ele poderia fazer tendo revolta do pai dele por ter sido violento com a mãe e ele ser gerado? Somente perturbação do espírito. Mas ele preferiu entender que mesmo numa circunstância adversa, ele foi gerado e hoje ele pode ser bênção na vida da mãe dele, na minha vida e na vida das pessoas que estão próximas a ele. E agora o que ele projeta? Para que o futuro dele, ele tendo a oportunidade de ser pai, que ele vai ser o melhor pai para os filhos, assim como ele tem sido pai de uma forma indireta aos amigos, aos irmãos, aos sobrinhos, aos colegas. Então, nós podemos pegar o nosso futuro e fazer dele um desenho, porque a nossa mente é capaz de projetar. Eu vou dar uma ideia para vocês de algumas coisas que eu já fiz
para que a minha vida hoje tivesse esse desenho. Eu me lembro que eu tinha aproximadamente 17 anos e eu vi um jovem do cabelinho encaracolado, loirinho, dos olhos azuis, no meio do grupo. E eu olhei para mim e falei bem assim, olhei para mim, para minha pessoa interior e disse, era um desses que a minha mãe queria para genro. E é hoje esse jovem que é o meu esposo há quase 27 anos. Mas não só isso, eu projetei outras coisas. Eu passava em frente à Universidade Federal do Espírito Santo e dizia, eu entro aí pela porta da frente. Eu passei em 6º lugar na época que eu prestei o vestibular para enfermagem. Outras coisas, como ultimamente eu vou falar para vocês, eu queria muito morar no interior, mas a gente queria achar uma casa que fosse num local onde nós tivéssemos a liberdade de morar no interior, mas não o isolamento de morar no interior. E eu olhei para a cidade de um alto aqui, de um morro, e falei, Deus, me mostra onde tem um lugar. E eu achei, e hoje moro nesta residência. Então olhe para o seu futuro, invente, aumente, melhore com a convicção de que aquilo vai ocorrer. Se não ocorrer exatamente como você imagina, vai te dar uma paz de espírito de que, se algo acontecer diferente, você não ficou naquele ciclo de tristeza e sofrimento pelo que vai acontecer. E aí vem a paz de espírito. E nisso tudo eu queria dizer para você, nós não ficamos com a nossa saúde espiritual em ordem, em equilíbrio, pelas circunstâncias. Dê uma olhada nessa figura. Isso aqui é uma praia. A gente deveria esperar um dia melhor, um céu azul, um sol brilhando, um mar calmo, uma árvore frutífera, e a imagem é totalmente distinta disso. Era nosso aniversário de casamento, nós saímos daqui do Espírito Santo para a Bahia, várias horas de estrada para ir ver as baleias, e nem no mar a gente pôde entrar. Mas nós fizemos o quê? Ei, estamos aqui, vamos aproveitar a imagem. E nós temos um álbum feito nesta praia, que estava extremamente revoltosa, a praia estava as ondas muito altas, mas que ficaram lindas, e nós temos boas memórias desse dia. E assim a nossa vida, não importa as circunstâncias. Um coração grato, um coração que entende que mesmo que o momento que esteja vivendo agora é um momento que vai passar, lembra da história das 2 páginas? O dia bom, qual é a página daquele livro? Vai passar. O dia ruim, qual é o escrito daquela página? Vai passar. Quando nós não olhamos as circunstâncias, mas olhamos que nós, a partir da nossa força interior, a gente pode ressignificar a dor. O que é ressignificar a dor? Eu vou contar enquanto exemplo, que eu acho que isso acolhe melhor a ideia na nossa mente. Eu tinha uma vontade de cantar, mas eu sou assim, igual um pato rouco. Já dei uma melhorada significativa, mas antes era pior do que hoje em dia. Se vocês acham os meus vídeos cantando ruim, porque vocês não viram antes. Então, para enturmar, eu falei, já sei, vou aprender violão. Não, coloco meu violãozinho no braço, toco, vou enturmar com todo mundo. Acontece que eu também não tinha essa facilidade que meu irmão Eduardo tinha, que a minha irmã falecida Lucimar tinha, que meu avô tinha de tocar instrumento. Mas eu fiz o seguinte... Se eu me esforçar, se eu me empenhar, mesmo que seja de uma forma não tão habilidosa e não tão jeitosa, eu vou tocar um reco-checo, né? Tchá-tchá-tchá, pá-pá-pá, e o povo vai cantar. E isso eu fiz por mais de 1 ano. E hoje eu toco violão. Mas no princípio era calo, bolhas de sangue, eram as pessoas reclamando do meu barulho mal feito. Mas hoje eu não toco clássico. Mas quem vê eu tocando até elogia. Eu ressignifiquei aquele momento, eu não olhei as circunstâncias, eu agradeci a Deus pela oportunidade de estar aprendendo algo que me enturmaria com a galera e joguei aquilo para frente. Então, nisso, que é um exemplo tão simples, nós podemos fazer com situações até mais complexas. Não são as circunstâncias. O que faz a diferença na nossa saúde espiritual é a gratidão. Porque a gratidão, ela transforma. E para que nós sejamos gratos, nós temos que reprogramar o nosso cérebro. É engraçado que a gratidão muda o cérebro e o cérebro muda também a questão de gratidão. Antes eu agradecia pelo alimento à mesa. Hoje eu agradeço porque eu tenho prazer no alimento, porque eu consigo comê-lo, porque ele me dá saúde. Então a gente vai cada vez mais mudando a perspectiva do que ser grato. Hoje eu agradeço porque eu acordo pela manhã, estou viva. Quantos não conseguem acordar pela manhã? Eu agradeço que mesmo estando nesse período de confinamento, eu tenho meu grupo de Desafio 21 que me honrou com valor para
estar ensinando eles. E esta aula eu estou fazendo para eles, mas eles foram tão generosos e gratos que falaram para que fosse aberto ao público. Então a gratidão, ela faz com que nós consigamos reprogramar. O que é reprogramar? Tudo que a gente faz, é fazer novamente. É refazer. Então a gente pode, ao invés de reclamar porque o marido lava as louças e não guarda, eu vou reprogramar minha mente para dizer que bom que ele lavou as louças e vou ensinar ele da próxima vez onde guarda. Porque às vezes ele não guardou porque nem sabe onde fica, que ele não conhece a casa, só vai à noite. Eu não vou ficar com a tarefa para mim, mas eu vou reprogramar minha mente para agradecer pelo pouco que ele fez e agora treinar para que ele termine o serviço. Então, gente, isso acontece também em circunstâncias mais elaboradas da nossa vida. Por exemplo, hoje, quando nós estamos em confinamento e alguns não podem trabalhar, como é o meu caso, eu não estou exercendo 100% a minha atividade, porque o meu consultório de enfermagem, ele é especificamente para a qualidade de vida. Então, o que acontece? Muitas pessoas estão remarcando, mas sabe o que eu faço? Enquanto desmarco um horário, eu preparo uma aula. Enquanto não tenho 2, 3 dias na agenda, eu estou em casa, organizando a minha casa, fazendo a atividade física que eu sempre quis fazer, fazendo uma comidinha, ensinando o marido a fazer. Tá bênção. Então, eu estou reprogramando a minha mente com a gratidão e aproveitando esses momentos. E aí, então, nós vamos equilibrar mente e coração. Nós sabemos que quem processa os sentimentos bioquimicamente é o cérebro. Apesar que a gente fala assim, eu estou apaixonado, meu coração está cheio de amor por ti. Não, quem produz amor, quem produz paixão, quem produz sentimentos bons e sentimentos negativos é o cérebro. Acontece que o músculo cardíaco, ele sofre com as mudanças, com as oscilações do comportamento, dos sentimentos. A depressão mental causa um aumento da incidência de infarto, de uma doença cardíaca que deveria acontecer, entre aspas, por má escolha alimentar, por falta de atividade física, por condições hereditárias. Mas hoje, o segundo ponto que mais causa infarto agudo do miocárdio é estados depressivos. E o estado depressivo, ele é sim uma ausência de paz de espírito. É uma questão bioquímica? É uma questão bioquímica. Mas a ausência da substância química que regula o cérebro produz um ambiente favorável à negatividade. Nós precisamos, enquanto estamos em tratamento da depressão, ser firmes mentalmente, espiritualmente, para combater aqueles sentimentos negativos que nós sabemos que não é real. Não é real. Então, quando nós falamos em saúde espiritual, dizendo que faz conexão, ela faz interface com a nossa saúde física, com a nossa saúde mental e social, é entender, por exemplo, que eu convivo bem com certas pessoas porque eu tenho equilíbrio espiritual. Então, esse equilíbrio mente-coração, mente e demais interfaces, ele é garantido a partir da nossa saúde espiritual. Então vejam bem, que vocês já devem ter visto no YouTube, esse videozinho do girassol que está plantado numa área do jardim onde a água não chega do irrigador. E aí os seus amiguinhos girassóis todos vão morrendo, murchando. E ele, de repente, com um esforço tremendo, claro que isso é questão de desenho animado, está humanizando este girassolzinho. Ele consegue sair do primeiro canteiro para ir para o próximo. Quando ele está quase chegando no canteiro que ele poderia ser aguado, receber a aguinha, vem um vento e solta todas as suas sementes. Quando parecia que tudo tinha se findado com uma, vamos dizer assim, um desfecho muito triste, aquelas sementes brotam e dele nasce tantos outros girassóis. Você tem muito mais poder do que as adversidades e circunstâncias que ocorrem na sua vida. Você tem muito mais poder do que você possa imaginar. Essa mulher, essa bela mulher que você olha aí pelo vídeo, talvez você encontre alguma semelhança comigo. E eu quero falar para vocês, luto, tristeza, frustração, insegurança e medo são sentimentos que nos ocorrem, até mesmo quando a gente está firme no nosso propósito de ter saúde espiritual. Essa mulher se chama Lucimar Lemos. Ela é minha irmã porque eu acredito na vida eterna. Hoje ela dorme no Senhor.
Hoje, ela não está nesse plano que nós vivemos. Um dia, pela fé que eu tenho, eu vou encontrá-la e abraçar muito fortemente, porque eu tenho muita saudade dela. Mas ela é uma flor que, quando ela estava saindo daquele processo de lama que ela se encontrava, porque ela foi dependente química, e Deus me deu a oportunidade de trabalhar a detoxificação na vida dela, não só física, detoxificação também ligada às suas relações sociais, detoxificação mental e espiritual, porque ela voltou para a presença de Deus, mas ela foi cruelmente assassinada. E algumas pessoas podem pensar assim: nossa, um trabalho tão lindo que você fez com seu esposo, de resgatar essa moça, e no final tudo se perdeu porque ela foi assassinada. Não se perdeu tudo não, sabe por quê? Que apesar do luto, da tristeza, e sim, desta frustração que eu tenho, ela viveu dias na qual ela sentiu a paz de espírito. Ela viu que não precisava de uma droga para se manter feliz e centrada. Ela teve a oportunidade de ser a filha que ela não tinha sido nos últimos anos. Ela teve a oportunidade, dentro da profissão dela, de se destacar novamente. Então, eu falo para vocês, nós temos um poder em nossas mãos. E quando eu falo poder em nossas mãos, não necessariamente são as mãos físicas, mas também temos esse poder nas nossas mãos físicas, mas nas nossas mãos para abençoar, para suplicar, para se comunicar, para executar alguma tarefa e para evoluir. Vida saudável espiritualmente, a vida saudável espiritualmente diz sobre o que eu posso fazer. E como as mãos representam o trabalho, o que eu estou fazendo para trabalhar a minha espiritualidade. Seja como o ponto de vista religioso, que eu acho que esse é o menor, mas a espiritualidade da centralidade. Porque é através de uma vida espiritual organizada que nós podemos mudar a nossa forma de plantar. Essa terra seca, essa terra rachada, essa terra improdutiva, ela pode virar uma terra totalmente modificada, fértil. Ela pode virar uma floresta. Você fala só mesmo no campo mental, de observação, de imaginação, não é, Lu? Não. Existe uma técnica chamada produção agroflorestal. Quem trouxe ao Brasil é um suíço, se eu não me engano, o nome dele é Ernest. E este homem chegou ao Brasil e comprou 500 mil metros de uma terra lá no Nordeste, uma terra como essa, terra seca. E existia um nome essa fazenda, Fugidos da Terra Seca. E quem olhava de fora falava assim: gringo louco, comprou terras e mais terras de um solo árido, um solo improdutivo, tá ficando maluco, e pagou caro ainda em cima disso. Mas ele trabalhava pela madrugada, recuperando esta terra. E a primeira coisa que ele fez foi tirar capim, a vegetação agreste, cortar, forrar esta terra. Eu quero falar para você, coisas que nascem, às vezes, no nosso coração, que tem a raiz lá no passado, elas precisam ser cortadas. Mas nós não vamos lançar fora, não. Você sabe por quê? Porque a nossa dor cura a dor do outro. Esse Ernest diz que terra é solo... como é que ele fala? Solo destampado, solo exposto é ferida exposta. Ele tem uma frase que fala: solo exposto é ferida exposta. Então, a nossa dor, os nossos erros, aquilo que não serve para nada, podemos sim cortar, mas nós precisamos jogar fora, não. A gente pode forrar a nossa própria ferida ou a ferida de outra pessoa. E a deposição desta matéria orgânica, que aquilo é matéria orgânica, fazia com que umidade ficasse na terra, aquilo virava um adubo vegetal, aquilo fazia com que aqueles micro-organismos que são capazes de decompor os vegetais entrassem na terra e fizessem mudanças para que a terra ficasse mais fofa. E aí hoje, esses 500 mil metros de terra improdutiva mudou de nome. Chama-se Fazenda Olhos d'Água, porque são mais de 5 fontes e é a terra produtiva, é a floresta produtiva
mais bem paga no mundo. Ele tem o melhor cacau que ele produz lá e outras plantas medicinais, porque a forma que ele produz imita a floresta. Mas é de plantas que têm todas grande potencial comercial. Mas ele tinha um conhecimento. E hoje eu trouxe para você esse conhecimento. Você tem que fazer com que a sua mente combata todos os pensamentos negativos. Não é negar o pensamento negativo, é confrontar, ver o que verdadeiramente acontece ou o que é aumento da nossa imaginação, o que é incremento do nosso sofrimento, o que a gente está fazendo para colocar uma lente de aumento, enxergar o verdadeiro sofrimento, sofrer aquilo que é necessário e depois falar, ei, acabou, vou me levantar e vou fazer a minha parte. E aí, eu quero dizer para vocês, ter paz de espírito nos faz querer ter um estilo de vida saudável, porque você vai entender que este corpo não nos pertence. Você pode ter a fé que você tiver, até na ciência, você sabe que esta matéria, este corpo que nós habitamos, ele tem uma função. Nós vivemos para um propósito, para uma missão. E quando estamos doentes, nós não somos tão útil, seja na nossa profissão, seja com os nossos amigos, seja com os nossos amores. Então, ter paz de espírito nos faz querer buscar um estilo de vida saudável. A água de boa qualidade. O que é a água de boa qualidade? Esse corpo que está reconectar. Eu acho que eu voltei, né, gente? Alguém diz aí para mim se eu voltei, por favor? Nós precisamos ter uma concentração em torno de 70% de água, mas com a idade isso cai para 60, 50 e fica numa situação crítica de até 40% apenas de água. Mas isso é uma situação crítica. Então, se a gente for olhar, o principal alimento. Então, eu vou fazer até amanhã, eu acho que a live sobre o alimento água. O principal alimento que precisamos ter é água. E é uma água de qualidade, uma água filtrada, uma água saborizada, uma água solarizada, a água dos milagres. Os meus mentorandos e participantes dos desafios aprendem isso tudo. Outra coisa, sono adequado. Quando nós não descansamos, nós perdemos a oportunidade de prever o futuro. Os sonhos servem para prever o futuro. Os sonhos são proféticos. Nós perdemos a oportunidade de regular os nossos hormônios. Nós perdemos a oportunidade de destoxificar metais, dar conta de todas as invasões de parasitas. Então, dormir é fazer com que nós tenhamos tranquilidade. Tudo que nos dá tranquilidade dá a paz de espírito, dá a saúde espiritual. A atividade física, olha o que é. Quando estamos bem espiritualmente, é porque a gente está cheio de energia. Todas as vezes quando a gente está vigoroso, vibrante, alegre, feliz, as pessoas falam, nossa, a sua energia... Pois então, eu vou te contar uma coisa, quer aumentar em 8 vezes o número de mitocôndrias, que é a sede energética que nós temos... Faça atividade física. A atividade física em 8 semanas aumenta em 8 vezes o número de mitocôndrias, que é a organela da nossa célula capaz de produzir, então, mais energia. E uma outra coisa é a alimentação. A alimentação mais natural possível, sem industrializados, que polui o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. Estamos agredindo aquilo que Deus nos deu. A manutenção do peso, porque... Tecido adiposo é um tecido que acumula substâncias tóxicas, não só substâncias tóxicas em relação a metais, a outros tipos como xenormônios, tantos outros, mas a célula gordurosa, ela acumula também uma dificuldade circulatória que pode levar a estados ansiosos e depressivos. Então, manter o peso é manter a saúde. Ah, eu me aceito assim. Uma coisa é você se aceitar. Outra coisa é você entender que você está trazendo um desconforto físico e mental e espiritual para o seu organismo. Eu tenho que contar isso para você. E ainda, fazendo parte deste combo de estilo de vida saudável que traz paz de espírito, a parte da introspecção, que pode ser por meditação, oração, momentos de gratidão, mas nós pararmos um pouco, dar um freio, segurar a peteca e dizer, agora eu tenho que parar e agradecer. E aí, então, a gente finaliza e eu gostaria de convidar você que gostou do que eu estou falando. Isso faz parte também do desafio da cozinha, porque a gente propõe lá uma mudança integral. Até aqui, quem esteve comigo, eu quero agradecer o Odilon, a Rita, a Miriam. Deixa eu ver outras pessoas que estiveram comigo aqui. Rosângela. Quem mais, gatinho? Jefinho, Thelma.
Tina, meu maridão, Borlotti, Rafael Loyola, Regina Lovati, Maria Aparecida, Fábio, Milton e tantas outras pessoas que talvez eu não consegui falar aqui, eu quero agradecer. Que possamos ficar com Deus e entender que vida e saúde espiritual é a conexão com as demais vidas e saúde que nós temos, física, mental, social, e aí então a espiritual interliga todos. Um forte abraço, Anthony também, que está aqui comigo a todos, e talvez eu faça uma nova live amanhã, mas